Hoje eu estou pensando com vocês a respeito das mulheres, ou do ministério das mulheres. Eu estou então lá na carta de Tito, a terceira carta pastoral, que de 1ª e 2ª Timóteo, você encontra o texto de Tito. Se você está aí perto de Tessalonicenses, você vai encontrar o texto sagrado também. Tito, capítulo 2, eu leio do verso 3, 4 e 5. Tito 2, 3, 4 e 5. Diz assim o texto sagrado: semelhantemente, as mulheres mais velhas devem viver de modo digno, não devem ser caluniadoras, nem beber vinho em excesso. Antes devem ensinar o que é bom. Devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos, a viver com sabedoria e pureza, a trabalhar no lar, a fazer o bem e a ser submissas ao marido. Assim, não envergonharão a palavra de Deus. Assim, não envergonharão a palavra de Deus. Alguns dirão: nossa, que texto machista, nossa, que texto radical. E vamos meditar então nessa manhã a figura e a influência da mulher no seio da igreja. Feche seus olhos, ore comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te damos graças por esse texto, te damos graças porque ele é palavra do Senhor, verdade para nós. E nessa manhã te damos graças pelas nossas irmãs, mulheres de fé, de oração, pedindo a tua graça e misericórdia sobre elas, que o Senhor continue fortalecendo e abençoando a vida das nossas irmãs. Em Jesus te damos graças porque novas crianças estão entre nós e nós rogamos que desde a tenra idade essas meninas também cresçam, estatura e graça e se tornem mulheres de fé. Em Jesus te damos graças e em Jesus nós te louvamos. Amém. Amém. Veja comigo que Paulo aqui nesse texto, principalmente a partir do verso 1, Paulo está falando a respeito da sã doutrina. Paulo tinha muita preocupação com a doutrina sadia. Ele vai falar isso na 1ª e na 2ª carta a Timóteo, depois ele vai reforçar também na carta que ele escreve a Tito. Se tem uma expressão que salta aos nossos olhos quando nós lemos todo o texto das pastorais, é que Paulo está preocupado com a doutrina sã, com a sã doutrina, porque também existe, infelizmente, inclusive nos nossos tempos, uma doutrina que não traz saúde, uma doutrina que não traz vida espiritual para a igreja. Então Paulo está preocupado com a sã doutrina, com a saúde espiritual da igreja, e por isso ele vai trabalhar com esse tema e falando à igreja: olha, convém que você fale, ó Tito, da sã doutrina, pois a sã doutrina, ele é o alimento, ela se torna o alimento para o rebanho de Deus. Os líderes, os pastores, professores, todos nós que lideramos a igreja, precisamos ter esse discernimento daquilo que convém e daquilo que não convém falar ao povo de Deus, daquilo que é sã doutrina e daquilo que não é para o povo. E aí Paulo fala o seguinte: então o que convém? Convém falar da sã doutrina. Infelizmente, parece que nos nossos dias as pessoas gostam de polêmicas, as pessoas gostam de coisas meio que irrelevantes, coisas que não têm nada a ver, e com essas coisas elas gastam muito tempo. E Paulo vai falar a esse respeito também: olha, genealogia, discussões fúteis, toma cuidado com isso, fale somente aquilo que convém. Em outras palavras que ele coloca em Efésios, fale aquilo que vai edificar a vida das pessoas, fala aquilo que traz vida espiritual para as pessoas. Não sei se você acompanha as redes sociais, mas nas redes sociais, tudo aquilo que é polêmico dá visibilidade, não é assim? Paulo já estava tratando isso há 2000 anos atrás. Fala somente aquilo que convém. E as pessoas ficam falando: olha, por que você não entra em tal discussão? Por que você não fala isso? Por que você não fala aquilo? Eu falo: não, eu sou pastor, isso não convém.
Essa discussão não convém, essa discussão não vai trazer enlevo espiritual, não vai trazer crescimento à história e à dinâmica da igreja. Isso não convém. O que convém? Sã doutrina. O que convém? Bíblia. O que convém? Versículos. O que convém? Espiritualidade, vida de piedade. É isso que convém. E Paulo está ensinando o jovem pastor, falando o seguinte: fala apenas aquilo que convém. Agora, veja comigo que no versículo 2 nós temos Paulo falando aos homens. E Paulo vai se direcionar aos homens. Ele vai falar como deve ser o perfil do homem na igreja. Depois, a partir do versículo 6, ele vai falar a respeito dos jovens, algumas versões dos moços na igreja, e agora ele vai falar também das mulheres nesses textos que nós lemos. O que eu quero mostrar aos irmãos e irmãs nessa manhã? Que a igreja é essa reunião de salvos, e essa reunião que contempla todas as faixas etárias, e diga-se de passagem, contém homens e mulheres. O que é a igreja senão essa reunião dos santos, onde tem homens, tem mulheres, tem moços, tem moças, tem crianças. E você vai ouvir muito no nosso tempo igrejas fragmentadas. Por exemplo, igrejas só de gente madura, pessoas que são idosas, só tem esse perfil, e aí tudo é voltado para esse perfil. Na nossa cidade também tem movimentos que são voltados somente para os jovens. E tem até slogan e placa, alguém me disse, eu não acreditei, eu fui lá ver, que lá só podem entrar jovens. O que Paulo está dizendo é o seguinte: isso está errado. A igreja não pode ser fragmentada. Na igreja tem homens jovens, tem homens maduros, tem mulheres jovens, tem mulheres idosas, maduras, tem criança, tem todo tipo de gente, e para cada grupo nós temos uma orientação. Só que nessa manhã, obviamente, eu quero trabalhar com o perfil que Paulo coloca para as mulheres piedosas, as mulheres de fé. E veja que Paulo traça um perfil das mulheres e depois ele vai falar da influência das mulheres. Como eu disse na introdução, esse texto é um dos textos que mais recebe críticas ferozes do nosso tempo, porque Paulo vai ensinar as mulheres e vai instruir as mulheres, vai provocar as mulheres a cuidarem da próxima geração. Isso é muito interessante na teologia paulina. Paulo sempre está preocupado com as próximas gerações. Como eu já disse, a ideia de passar adiante a visão do ministério e dar continuidade à igreja. Então Paulo vai se direcionar aí no versículo 3 às mulheres experientes da igreja. E aí as pessoas ficam escandalizadas no nosso tempo. Não, mas ele falou de idosas. Alguém, tempos atrás, mandou uma mensagem para mim: pastor, o senhor falou lá que vocês iam lá no lar das velhinhas. Isso é chocante. Eu falei, mas está na Bíblia, que até na velhice daríamos... Não, mas o ouvido contemporâneo, ele fica chocado. Esse celular aqui eu ganhei da igreja. Ele tem 2 anos. Estava dando pane essa semana, eu levei no técnico. Ele falou, muita memória, o senhor está usando muito, tal, não sei o quê. O que ele falou para mim? Esse celular está ficando velho. Mas tem 2 anos. Ele falou, mas foi feito para isso mesmo. Depois de 2 anos não serve, está ficando o quê? Tem coisa nova e tem coisa o quê? Tem gente novinha, recém-nascido, e tem pessoas com muita experiência. E a dinâmica da igreja é essa. E nós temos pessoas com bastante idade que estão dando fruto, louvado seja Deus. E Paulo escreve a essas pessoas, porque inclusive na nossa sociedade contemporânea, as pessoas que têm um pouco mais de 60, 70, às vezes têm a impressão que não são mais úteis na sociedade, porque não estão produzindo, às vezes não estão mais na cadeia de produção e se sentem de lado. Na igreja, isso não acontece, ou isso não deveria acontecer nunca. E Paulo tem uma palavra para essas mulheres. Agora, dá uma olhadinha comigo nessa expressão aí no versículo 3, quando ele fala o seguinte: eu falo às mulheres mais velhas. E nós precisamos entender sempre, e os nossos professores têm nos ajudado nisso,
tirar o que é importante do texto e entender como o texto foi colocado. Por exemplo, qual que é o conceito de idosa e de uma pessoa madura, velha nesse sentido, para a Bíblia e para a nossa cultura? Eu vi no curso de jornalismo que fiz uma vez, uma reportagem da década de 30 do século passado, dizendo assim: uma senhora idosa foi atropelada por um ônibus e a senhora tinha 35 anos. Eu fiquei chocado. Como assim, idosa de 35 anos? Porque naquela época se casava com quanto de idade? Lembra nossa avó, bisavó, casaram com quantos anos? Quantos? 15, 16. Com 20 já tinha 3 filhos. Com 30 já era uma mulher madura. Então, quando Paulo está falando de mulheres idosas aqui, ele não está falando necessariamente de pessoas com muita idade, mas também pessoas experientes. E veja que interessante que a Bíblia tem orientação até para o ministério das mulheres. E ele já tem aqui o perfil. E ele vai falar o seguinte: olha, eu vou mostrar para vocês o perfil das mulheres maduras na história da igreja, no contexto da igreja. E agora então ele passa a dizer esse perfil. Qual que é o perfil que Paulo coloca aqui para nós? Em primeiro lugar, essa mulher precisa ter um bom testemunho. Na versão que eu trago nessa manhã, ele fala o seguinte: que devem viver de modo digno. Na versão que eu gostava de usar, devem viver com sério proceder, devem ser pessoas sérias, mulheres dedicadas, que têm um bom testemunho, dos de dentro e dos de fora. Pessoas, mulheres que se preocupam com o seu testemunho, se preocupam com a sua vida. É uma vida séria. E aqui, essa expressão séria de Paulo não significa que tem que ser sisuda, não significa que tem que ser amargurada, não nesse sentido, mas que tem uma palavra correta, que seja uma pessoa séria, que seja uma pessoa honesta, que seja uma mulher íntegra. Então, qual que é a figura da mulher cristã? Uma mulher de personalidade, uma mulher íntegra, uma mulher piedosa na presença de Deus, em que as pessoas olham para essa mulher e falam assim: olha aí uma mulher de valor, olha aí uma mulher de integridade. E é tão bonito isso quando nós encontramos alguém que conhece alguém, principalmente uma mulher da nossa igreja, e fala assim: fulana de tal lá da sua igreja, fala, aquela mulher é uma mulher séria, né? Mulher íntegra. Essa mulher ecoa, ou parece aquela mulher de Provérbios 31, mulher sábia e virtuosa, quem achará? O que nós podemos falar? Nós achamos. A nossa igreja tem várias dessas. Amém, louvado seja Deus. Tem um bom testemunho. Mulheres também que não são fofoqueiras. E aí depois vocês perguntam para Paulo por que ele colocou isso aqui. Dá uma olhada aí no versículo 3. Não devem ser caluniadoras, não devem falar da vida alheia, não podem ficar aí conversando e discutindo e levando o assunto adiante, não pode. A mulher que tem o Cristo no seu coração tem que ter esse perfil, tem que ser uma pessoa idônea a tal ponto de guardar segredo. E é tão complicado isso, porque assim, às vezes a gente fala o seguinte: isso aqui é segredo meu para você, tá bom? Aí você chega e conta um segredo para alguém. Aí você fala assim: ó, irmã, um exemplo, irmã, é um pedido de oração, hein? É sigiloso, é segredo. Ela fala: tá bom. Aí você fala assim: eu só confio em você. Aí aquela irmã fala assim: tá bom. Só que aquela irmã tem uma amiga íntima. E aquela amiga, ela fala assim: vou contar só para você, amiga, daquele problema que aconteceu na vida daquela pessoa. Aí, tá bom, irmã. Aí essa amiga íntima dessa primeira também tem uma amiga, que tem uma amiga, que tem uma amiga. E o pedido que era um pedido de oração se tornou o quê? Uma fofoca nos bastidores. Não sei se já contei para vocês, há muito tempo atrás eu fui pregar numa igreja que estava em sucessão pastoral, muito tempo mesmo, faz mais de 10 anos. E eu cheguei, o pessoal foi orar antes de começar o culto, fizemos uma roda de oração, e aí uma pessoa falou assim: não, fulana de tal vai orar. Então tá bom, fulano de tal vai orar. Passaram a palavra para a irmã orar antes de começar o culto. E a irmã começa a fazer uma oração. E a oração dela para mim foi escandalosa. Naquele dia eu não consegui pregar direito. Tanto é que eu fui reprovado lá no processo. Ninguém me chamou mais.
Senhor nosso Deus, abençoe a vida da filha da irmã tal, ela deu o nome da menina aí, da mãe, e contou toda a história da moça, ali. E aí algumas pessoas que estavam lá, que era o meu caso, que nem conhecia a história, fiquei ouvindo aquilo, falei, isso é um pedido de oração ou uma informação pública? Tem coisa que a gente fala no contexto de espiritualidade, de oração, que tem que ser guardado ali, tem que ser preservado ali. Às vezes você fala algo íntimo do seu coração e tem que ser preservado. Então, uma mulher que tem um perfil cristão, ela não pode ser fofoqueira, ela não pode ser caluniadora, ela não pode ficar falando da vida alheia, ela não pode ficar falando das coisas dos outros. E nós sabemos, sim, de quantos males isso traz à nossa sociedade e aos relacionamentos. Como diria a nossa professora lá da escola, quando a gente era criança, boca de zíper, fica quieto. Alguém falou um negócio para você, segura, não passe para frente, porque já diriam os antigos que quem conta um conto, aumenta um ponto, porque às vezes você não sabe todas as informações. Então Paulo falando à igreja, olha, irmãs, o perfil cristão é o seguinte, dá bom testemunho, você recebeu um pedido de oração, segura, ora, acompanha, não passe adiante, não use o momento de oração da piedade cristã para ficar informando sobre problemas alheios, que as irmãs também não sejam viciadas no vinho. É interessante isso, Paulo, né? Paulo vai falar assim para as mulheres, eu fiquei imaginando assim, Paulo está escrevendo as mulheres maduras, aí imaginei assim, minha mãe, minha avó, minhas tias lá na igreja, e Tito chega lá e fala assim, Paulo mandou, irmãs, falar para vocês não ficar bebendo muito vinho não, cuidado com o excesso do vinho. A versão que eu trago é o seguinte, cuidado em beber vinho em excesso. Paulo está falando o seguinte, cuidado, irmãs, para depois não sair do grupo de oração meio... Não sejam escravizadas ao vinho, não se deem ao vício, à escravidão dos vícios. É interessante que Paulo tinha essa preocupação com a embriaguez. Tanto é que ele vai escrever lá em Efésios, vai falar o seguinte, não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, só traz problemas, mas encham-se do Espírito. Para Timóteo, que tinha problemas de gastrite, úlceras e qualquer outra coisa nessa linha, parecida comigo, ele fala o seguinte, Timóteo, quando você for tomar água, põe um pouquinho de vinho, porque você tem uns problemas aí, umas dificuldades aí, toma um pouquinho para cuidar aí da sua enfermidade. Agora, aqui Paulo está falando do vício, da escravidão ao vício. E a questão aqui é esse vício que escraviza. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte, a mulher cristã não pode ser vendida a nenhum vício. Agora, vamos imaginar Paulo escrevendo ao nosso contexto hoje. Falar, irmãs, não sejam escravizadas ao celular, irmãs. Imagina Paulo escrevendo? Irmãs, não sejam escravizadas às fofocas aí do Facebook, irmãs. Irmãs, cuidado com essas séries e filmes aí do Netflix. Cuidado com as redes sociais, com esses canais de fofoca, cuidado. Não fique o dia inteiro gastando a sua vida, a sua energia com essas coisas. Porque às vezes você fica escravizada. E você nem se dá conta de que o dia passou e você ficou o dia inteiro nisso. Você conhece gente que fica o dia inteiro no celular? Conhece? Tem a esposa de um amigo meu, ela mandava para mim todo santo dia, 5 receitas, de manhã, tarde e noite. Foi bem naquela época que eu estava bem ruim, lembra que eu estava doente, não podia comer nada, e ela mandava um monte de receita. Aí um dia eu mandei mensagem para o meu amigo, ele é pastor, eu falei assim, cara, sua esposa está mandando aí um monte de receita para mim, e eu não posso cozinhar, a Natália não pode fazer quase nada para mim, eu estou numa situação assim complicada, passa o telefone da mãe dela que eu vou conversar com a mãe dela, que é uma amiga nossa. Aí eu mandei mensagem para a mãe, aí consegui, liguei para a minha amiga, esposa do pastor, meu amigo. Eu falei, minha filha, por que você manda mensagem para mim
com muito cuidado e respeito, 5 receitas. Eu não tenho como fazer, eu estou doente, eu não posso comer, é pandemia, é uma coisa... Você está fazendo isso? Brinquei com ela. Falei, não. É como eu estou tão desnorteada, eu fico o dia inteiro vendo receita, e você sabe que eu nem sei cozinhar. Quem cozinha para mim é minha mãe. Falei, então, você nem cozinha, você está mandando para mim receita. Falei, por que você não investe esse tempo, minha irmã, orando, se dedicando, cuidando de alguém, mandando uma outra reflexão? Eu fiz um grupo no meu celular, tem até hoje, receitas da irmã tal, tá lá. Depois a gente pôde se encontrar um dia e falar, entendi, mas ela gastava o tempo com isso, estava escravizada nisso. Cuidado, irmãs, com aquilo que a sociedade coloca para vocês. Cuidado para não serem enveredadas, enredadas com essa dinâmica do mundo. Agora, Paulo vai falar o seguinte: o perfil da mulher cristã, antes de viver no vício, antes de ficar falando da vida alheia e antes de qualquer coisa, tem que ter um padrão, um bom testemunho, e devem, versículo 3 ainda, devem ensinar o que é bom, devem ensinar as coisas proveitosas. E essa expressão de bondade, Paulo vai reforçar mais à frente. Em outras versões ele fala o seguinte: que sejam mestras do bem, que saibam ensinar aquilo que é bom. E aí então, fazendo a lição de casa, na etimologia, o que é mestras do bem? Mulheres que se tornaram professoras daquilo que é bom, sabe ensinar aquilo que é bom, sabe ensinar aquilo que é proveitoso. E Paulo está dizendo o seguinte: olha, vocês precisam se dedicar nesse ministério. Qual que é o ministério? Ensinar aquilo que é bom. E agora Paulo vai falar da influência dessa mulher a partir do versículo 4, e vai falar o seguinte: vocês devem instruir. E Paulo agora vai falar da finalidade da mulher que tem esse caráter cristão. Se ela tem esse caráter cristão, ela tem também uma finalidade, ela tem uma missão. E as mulheres precisam ensinar as novas gerações, as experimentadas, as maduras, as mulheres que já têm muita vivência, precisam ensinar as novas gerações. E aqui eu digo, com tristeza no meu coração, lá no passado, parece-me que na minha geração houve uma lacuna. Parece-me que a geração passada não conseguiu ensinar a nossa geração. Parece-me que isso ainda é recorrente dentro dos nossos arraiais batistas. E nós precisamos entender isso, que o ministério das mulheres é um ministério de pedagogia, de influência, de instrução. E nós precisamos ensinar as meninas. Nós não, né? As mulheres precisam ensinar as meninas. As mais maduras ensinar as mais jovens. Me lembro quando casei com a Natália. Eu brinquei com ela uma vez, falei assim: nenhuma mulher madura chegou para você e falou como que funciona isso aqui? Ela falou: não, da mesma maneira como nenhum homem chegou para você e falou como funciona isso aqui. Falei: então a igreja falhou. Contando aqui rapidinho, primeira compra nossa de casado, eu morava aqui na rua de trás, correto? Quem se lembra? Morava aqui, tinha só o Fusquinha, e tinha aquele salário que os irmãos sabem, de missionário. A Natália pega o meu salário, eu cheguei com o meu salário, primeiro salário, vai vendo, missionário, entreguei na mão dela e falei assim: faz a compra aí, administra o que precisa na despensa. A minha senhora entrou no meu carro com o pagamento e foi no Carrefour. E aí, quando eu cheguei do trabalho de ônibus, ela falou assim: tem que tirar as coisas no carro. Eu falei: mas você mandou rebaixar o carro, igual aqueles meninos assim? Ele falou: não, o carrinho estava... Um exemplo, não lembro agora, coisa lá do passado. Como se eu tivesse ganho ali R$1.000, ela gastou 915. Eu falei: e agora o resto do mês, sua criatura? Como que a gente faz? Tem isso e isso para pagar? Eu falei: foi nesse contexto que eu falei assim: ninguém te ensinou? Ela falou: não. O que faltou aqui, irmãos? Igreja, Ministério das Mulheres. As mulheres mais experientes devem fazer o quê?
Deve fazer o quê? Instruir. Deve ensinar, instruir as mais jovens. E instrução nunca é demais. E às vezes a gente não gosta de instrução. Quando a gente vai ensinar as novas gerações, o que eles falam? Não, já sei. O que nós precisamos fazer? Não, eu preciso ensinar de novo. E as irmãs maduras, experientes, precisam instruir as mulheres mais jovens. Ensinar o quê? Como que ama o marido, como que ama o filho. Porque infelizmente, nesse contexto e nesse recorte que nós estamos vivendo, social, as mulheres, os homens, todos nós, estamos vivendo em um contexto onde nós não sabemos mais viver o amor, demonstrar o amor. E as irmãs mais experientes precisam chamar as meninas e falar o seguinte: quando você casar, você faz isso para demonstrar amor ao seu filho, ao seu marido. Quando eu era criancinha, naquela época não tinha tablet, não tinha celular, não tinha nada. Minha mãe comprava um pacote de folha sulfite, canetinha, lápis, e eu ia para o encontro das mulheres. Não tinha com quem ficar, eu ia para o encontro das mulheres. Eu ficava lá, viu, Aldo? Ficava lá bagunçando, lá, igual o Timóteo, andando para lá e para cá, debaixo dos bancos, estava por lá, desenhando. Não tinha joguinhos de 1,99, não tinha essas coisas naquela época. E aí, uma vez, uma irmã não gostou do barulho. Falou para minha mãe: Olga, não traz mais esse menino. Esse menino aí, Jefferson, é muito barulhento. Igualzinho o Timóteo, muito barulhento. Traz não. Aí uma irmã experiente falou o seguinte: não, irmã, sabe o que pode fazer? Traz ele sim. Põe uns 3 bancos para trás e deixa ele aqui, que talvez ele vai estar atento. Aí todo mundo fala assim: você aprendeu Bíblia no seminário? Não, aprendi Bíblia com as irmãs, ouvindo as histórias, porque eu estava lá. Graças a Deus que teve uma irmã sábia que instruiu minha mãe e falou assim: não deixa ele fora não, deixa ele aqui no meio da igreja para ele aprender. Graças a Deus pela vida das mulheres na minha vida. Tem que instruir. É melhor o menino, a menina aqui do que no mundo, ou não? Aqui eles vão aprender aquilo que é sadio. E as maduras têm que ensinar as mais jovens. Aí as irmãs experientes têm que chegar nas meninas e falar assim: ô menina, namora esse camaradinho aí não, porque esse camaradinho aí, ó, tá vendo? Ele tem um comportamento lá do fora, do mundo. Ô menina, cuidado com essas amizades, cuidado com isso, é instrução. E quem recebe a instrução às vezes não gosta, é verdade ou não é? E particularmente, eu não gosto de ser repreendido, nunca gostei. Mas algumas vezes que eu sou repreendido, aí vem a instrução. E a pergunta é a seguinte: quando você é bom aluno, você abaixa a cabeça e fala assim para o professor: não, me ensina, estou errado, me instrua, mostre para mim qual é o caminho. Por mais que as jovens não gostem, elas precisam de instrução. Elas precisam ser ensinadas. Elas precisam aprender a viver com sabedoria. Dá uma olhadinha no versículo 5. Uma pergunta: você acha que as pessoas vivem com sabedoria? E as irmãs têm essa responsabilidade de ensinar a viver com sabedoria, com temor do Senhor, a viver com pureza, a cuidar da casa. E aí Paulo vai trabalhar esse contexto da casa. E por fim ele vai falar o seguinte: olha, a fim de que não seja envergonhada a palavra de Deus. Então, se as mulheres buscarem esse perfil cristão e viverem assim, a palavra de Deus não será envergonhada. Sabe o que Paulo está falando? Se vocês mulheres não cuidarem de vocês maduras e cuidarem da próxima geração, sabe quem vai passar vergonha? Não é você, nem eu, nem o nome da igreja. A própria palavra de Deus cai em descrédito diante das pessoas. O mundo está olhando para nós e falando o seguinte: não tem mulheres lá naquela igreja não? Imagina. Como eu disse outro dia, não tem homens lá naquela igreja não? E a pergunta que eu faço para caminhar para o final é o seguinte: qual a influência das mulheres na igreja? Haja vista que os últimos censos dizem para nós que mais da metade do rebanho evangélico no Brasil é formado por mulheres.
a força motriz que empurra a igreja hoje tem sido qual? Das mulheres. Por isso nós temos trabalhado com os homens também. E as mulheres têm essa influência, as mulheres têm essa importância, essa relevância na história da igreja. Agora, a pergunta é: as irmãs maduras estão ensinando? As irmãs mais novas estão recebendo instrução? Porque convenhamos, daquele portão para dentro, nós recebemos todo tipo de pessoas. E pessoas, mulheres nesse caso, que infelizmente não têm instrução em casa. Então você, mulher aqui da igreja experiente, precisa nos ajudar a instruir as nossas meninas. Agora eu tenho uma reclamação, estou brincando agora, tá? Tem que avisar, né? Estou brincando, tem uma reclamação. Depois que eu tomei posse na igreja, as meninas jovens da igreja fugiram. Já viram isso? Quantas meninas que eu casei depois que eu cheguei aqui? Já parou pensar nisso? E eu fiquei bravo. Tomei posse, casei uma, casei outra. Eu fiz as contas esse dia com a Natália, casei 7 moços da nossa igreja. É muita gente. Agora, essas meninas foram instruídas por uma outra geração, e agora nós estamos no outro processo de ensinar outras meninas, e esse processo não acaba nunca, gente, graças a Deus. Então, qual que é o perfil da mulher? Bom testemunho, não pode ser escrava do vinho e de outras coisas, do vício, não pode fazer fofoca, e tem que instruir. Simples assim. E se as irmãs continuarem nesse trabalho, nós colheremos bons frutos para a honra e glória de Deus, e a palavra do Senhor não será envergonhada. Eu quero caminhar para o final e orar com vocês e pedir que o Senhor nos ajude e que as mulheres da nossa igreja sejam uma bênção, porque tem muitas mulheres aí fora precisando de ajuda, de apoio, e muitas mulheres que chegarão em nossa igreja precisando de aconchego. Eu preciso que alguém chame a Natália, por favor, lá, porque hoje nós estamos com a equipe em menor número. Eu quero orar com as irmãs e convidar as irmãs para que participem conosco no dia 25, do nosso encontro de mulheres. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós pedimos pelas nossas irmãs. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado delas, o Senhor tem unido. Obrigado pelo trabalho ontem de evangelização, de convite às vizinhas aqui do nosso bairro, da nossa região. Pedimos que o Senhor cuide delas, que o Senhor dê graça, sabedoria, misericórdia para ensinar as próximas gerações, as meninas que o Senhor tem enviado a nós. Colocamos tudo isso, ó Pai, diante do Senhor, pedindo que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que a Tua graça seja sobre a vida das nossas irmãs. Obrigado a Deus por algumas irmãs que passaram aqui, estão em outras igrejas, algumas irmãs que já estão com o Senhor na glória, que trabalharam, que oraram por essa igreja, e ao Pai nós pedimos que o Senhor continue cuidando também das crianças, das meninas que estão entre nós, que a Tua graça e a Tua bondade seja sobre nós, e que daqui a pouquinho possamos ter uma boa aula da escola bíblica, possamos aprender mais e mais da palavra do Senhor. Fica conosco, Senhor, as atividades da Tua igreja e a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar